Esse é o Interrogação. Deixe seu like e se inscreva no canal. Olá pessoal, sou o Vandinho, em mais um Interrogação, agora com formato novo, porque todos os vídeos daqui irão para o meu canal do YouTube, poderão acompanhar por lá. Bom, olha só pessoal, hoje o assunto é volume e intensidade. O que é volume? O que é intensidade? Que a gente ouve tanto falar, aumenta-se o volume, aumenta-se a intensidade, como funciona isso? Bom, vou explicar com calma e todo mundo vai entender bem. Primeiramente, o que é volume? Volume, a gente pode dizer que é a quantidade total de trabalho realizado dentro de um treino. Ou seja, quando você soma tudo o que é feito em uma sessão de treino, dá um determinado volume e nós podemos fazer alterações para aumentar esse volume ou para diminuir esse volume. Isso não funciona assim só num treino de musculação, funciona também num treino de corrida, num treino de natação, em qualquer tipo de treinamento, tá? Dividimos em volume e intensidade, as duas variáveis principais de controle. Bom, vamos lá então. Em relação à musculação, volume. Volume, como eu disse, o volume total, a quantidade total de trabalho realizada. Como é que podemos aumentar o volume em uma sessão de treino? Aumentando-se esse trabalho total. Pode ser através de muitas maneiras, pode ser através de muitas variáveis, como, por exemplo, aumentar o número de séries realizados em um determinado exercício. Eu fazia 3 séries de um exercício, agora eu faço 4. Então, aumentei o volume do treino. Pode ser através do número de repetições, que antes eu fazia 10 repetições em todas as séries dos exercícios, e como a carga não estava no meu limite, eu consigo aumentar para 12 repetições, por exemplo. É uma maneira de aumentar o volume também. Ou até mesmo, sem mexer em séries, repetições, cargas, eu posso simplesmente inserir novos treinos, inserir novos exercícios na minha sessão de treino. Quando eu faço isso, eu também aumento o volume do meu treino. Entendeu? Aumentar o volume é aumentar o tanto de trabalho que se faz em uma sessão. É isso. Já quanto à intensidade, o que algumas pessoas se confundem é que muitos pensam que aumentar a intensidade é simplesmente aumentar a carga do exercício. Não é bem assim. A carga é uma das maneiras de se aumentar a intensidade. Vou explicar melhor isso. O que a gente pode dizer que é a intensidade? Como aumentar a intensidade? Intensidade é o nível de esforço empregado para realizar aquela sessão de treino. Posso aumentar a intensidade através da modificação de muitas variáveis, tá? Como, por exemplo, se eu aumento as cargas de trabalho, não mexendo no volume, ou seja, não mexendo no número de séries, não mexendo no número de repetições, eu simplesmente aumento as cargas, eu posso dizer então que o treino ficou mais intenso. Se eu não mexi em nenhuma outra variável, só na carga, continuo fazendo o mesmo número de repetições, ele se tornou mais intenso. Ou eu posso então mexer em outra variável, como por exemplo o intervalo de descanso entre as séries. Se eu tenho estabelecido que entre uma série e outra eu vou descansar 1 minuto, eu posso dizer, então, que posso aumentar a intensidade diminuindo o intervalo de descanso entre as séries de 1 minuto para 50 segundos. Esses 10 segundos a menos não vão permitir que a recuperação aconteça da mesma forma. Sendo assim, vai se tornar mais difícil, eu vai se tornar mais próximo do meu limite fazer a série com intervalo menor. Isso é uma maneira de aumentar a intensidade. Resumindo, então, o que é intensidade? A gente aumenta a intensidade sempre que a gente se aproxima mais da falha, sempre que a gente chega mais no limite em cada série. O ideal para que se consiga ter uma intensidade alta é treinar como? Até a falha. Até que ocorra a falha muscular e você não consiga executar mais uma repetição daquele exercício. É por isso que sempre falamos que intensidade é melhor para proporcionar hipertrofia do que volume. Agora tem um detalhe importante. Já sabemos que a intensidade é mais importante para a hipertrofia do que o volume. Porém, qual a relação que existe entre essas duas variáveis? Intensidade e volume. Ela é inversa, é uma relação contrária. Chamamos isso de inversamente proporcionais. Sempre que a sua intensidade for alta, isso só é possível quando o volume é baixo.
E se você for aumentar o volume, ou seja, for aumentando o número de séries de cada exercício, ou for aumentando o número de exercícios que são realizados em uma sessão, isso automaticamente já faz com que a intensidade caia. É impossível manter a mesma intensidade se você aumenta o volume. Sempre que uma variável sobe, a outra cai. Sempre. E é por essa razão que, quando pretendemos deixar um treino eficaz, ou seja, um treino eficaz, sabemos que, no caso da hipertrofia, por exemplo, ele tem que ter a intensidade alta. Se a intensidade é alta, o volume obrigatoriamente tem que ser baixo. Então, é por isso que deixamos treinos mais curtos, mais concisos, treinos com menos exercícios, menos séries. Obviamente, é por isso que optamos por realizar exercícios mais globais, mais gerais, exercícios que envolvem grandes grupos musculares ao mesmo tempo, ok? É por essa razão, então, que priorizamos mais a intensidade do que o volume. Aí algumas pessoas dizem, professor, mas eu consigo manter a intensidade alta mesmo fazendo 5 exercícios para a perna ou eu faço 4 séries de cada um. Não tem como manter a intensidade alta dessa forma. É necessário que que o volume diminua para que a intensidade suba. Tá ok? Não tem como você trabalhar com volume alto e uma intensidade alta. Guardem essa informação então, ok? E uma sugestão para todos vocês que estão fazendo evoluções nos treinos, seja você professor ou seja você o praticante de musculação que você mesmo faz as evoluções do seu treino sozinho. Volume e intensidade. Na hora de uma evolução, procure mexer em uma variável ou em outra. Vou dar um exemplo simples. Se eu estiver fazendo 3 séries de 10 repetições de um supino, por exemplo, ou eu aumento a carga, ou eu aumento o volume, ou outra variável que mexa na intensidade, que não seja a carga. Procure não mexer em intensidade e volume ao mesmo tempo. Faço 3 séries de 10 repetições de um supino com 20 quilos e 1 minuto de intervalo entre as séries. Quero fazer uma evolução. Ou eu faço essa evolução mexendo só na intensidade, ou seja, diminuo o intervalo um pouco, ou seja, aumento a carga um pouco, tá? Alguma variável da intensidade, ou eu mexo na intensidade do volume, que, por exemplo, seria passar de 3 séries de 10 para 4 séries de 10 repetições, seria uma maneira de aumentar o volume, tá? Mas lembrando bem, aumentar o volume, existe a hora certa de fazer isso, a gente vai discutir isso em outros vídeos. Mas, no geral, aumentar a intensidade traz resultados hipertróficos, principalmente, mais reais, trazem resultados mais significativos quando aumentamos a intensidade e não o volume, ok? Para a próxima vai ficar outro assunto, então, que a gente vai discutir, tá bom? Por hoje é só, espero ter ficado claro em volume e intensidade para todo mundo. Continua me acompanhando aí, ok? Estará tudo lá no canal do YouTube também. Grande abraço, valeu!